Bem-vindo ao Porto de Ideias, podcast que descomplica alguns desafios de tecnologia da atualidade. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto super interessante, que é a inovação em modo beta. O que a gente aprende testando, errando e acertando com as equipes, né, com times. Eu sou a Larissa Rabelo e hoje eu recebo aqui Verônica Bersani do Cesa e Felipe de Mello, do Banco do Brasil. Gente, vocês podiam começar fazendo uma breve apresentação de vocês. Mulheres primeiro? Por favor. Eu sou Verônica Bersani, gerente de negócios do Cesa, um dos maiores centros de inovação do Brasil, né? A gente fala do Brasil e do mundo, porque a gente é pernambucano. Exato. Atuamos aí com inovação de ponta a ponta, do desenho do projeto até a solução robusta no mercado e escalando. Acho que nós vamos conversar muito aqui hoje. Nossa, tem muito Essa tempo. intenção. Temos que ter muito tempo. Meu nome é Felipe de Mello, eu lidero os times de inovação tecnológica no Banco do Brasil, onde a gente desenvolve diversos produtos ali que vão desde patente de propriedade intelectual, a estágio no cliente, gamificação, o nosso radar, nosso queridinho radar de tendências tecnológicas e todas as iniciativas aqui conectadas aqui em Recife. Ótimo, obrigada, gente. E pegando um gancho, Verônica, do que você falou agora, né? Que é uma referência, a gente sabe que o Cesa é uma referência de inovação no Brasil e no mundo. E no mundo. E o Banco do Brasil é o nosso grande parceiro. O Cesa é o nosso grande parceiro. Quando a gente fala em inovação em modo beta, o que isso significa na prática para o Cesa? Eficiência, economia, né? Inovação na fonte. O que acontece, Lari? A gente vem de um mundo onde as pessoas, o engenheiro tinha uma ideia, desenvolvia, deixava pronto e botava para o marketing vender. Quem fala muito isso é do Peixoto, nosso CEO. Hoje, gente, as coisas não funcionam desse jeito. O dinheiro vai embora. Então, o que você tem que fazer? Quando você fala inovação em modo beta, é você fazer o mínimo possível para validar um produto, validar isso no mercado, entender se é aquele público mesmo e se você está resolvendo um problema, primeira coisa. Então, em modo beta, uma coisa menorzinha, inicial, a gente consegue fazer isso e economizando dinheiro. A gente não precisa ir até o fim da solução para ver que ela deu errado. A dor é um pouquinho menor no nosso coração, sabe? Entendi. E o Banco do Brasil? A gente tem uma cultura muito baseada, né, em testar e aprender também. Como que essa mentalidade tem se manifestado em parcerias com o Cesa, por exemplo? É bem isso que a Verônica comentou sobre testar e aprender muito rápido, né? A gente saiu do modelo que a gente falava muito de TI, era muito separada do negócio, e a gente fala muito agora em TN, que é tecnologia no negócio. A gente está entranhado, então o banco está se reorganizando de alguns anos para cá, de forma que a gente, em parceria, né, com o negócio e com a tecnologia e usando os melhores recursos que a gente tem de infraestrutura hoje, tanto interna quanto externa, nuvens, né, serviço de nuvens e tudo, muito SaaS, muita criatividade com parceiros como o Cesa. Então, a ideia é que a gente está conseguindo praticar, fazer mais com mais tempo, com menor tempo de entrega nas prateleiras, né? Então a gente os projetos fossem menores, né? Você vai testando, menores, né? Pronto, ciclos menores. Ao invés da gente esperar um ano para saber se deu bom, se deu ruim, né? Então a gente tem pequenas entregas. Isso tem muito a ver com o nosso movimento de agilidade, já conhecido e tudo. O banco é um grande promovedor e puxador disso. Isso exige que a gente saiba trabalhar com erro, né? Muito. Tolerância a erro, aceitar o erro. Dentro de grandes empresas, e isso. Eu acho que a evolução disso, sabe o que é, Verônica? A gente incentivar. A gente fala, testa, vai lá, me prova que vai dar certo. Aprender com o erro. Não a gente falar, que isso não vai dar certo. Porque a gente ouve muitas empresas que são, né, mais tradicionais, às vezes tem um legado, a gente já fez isso aí, não vai dar certo, não. E a gente tem que, eu brinco que essas pessoas que são as mais resistentes, no final são as mais inovadoras. Elas, na hora que entram no barco da inovação, elas vêm mesmo, né? Mas é isso que vocês estavam falando. A gente tem a honra de trabalhar com os maiores bancos do país. E toda vez que chega algo do Banco do Brasil, o pessoal fica muito animado, muito feliz. Primeiro pela potência do app de vocês estão à frente em termos de inovação, a gente sabe, né? Nas lojas dos celulares, o app BB é um dos mais bem avaliados. Pela forma de trabalho, pela estrutura do ambiente. Então, assim, é muito gostoso pra gente. A gente está com uns projetos agora rodando, né, Felipe? Ousados, né? Super ousados, com parcerias aí com grandes empresas. Mais pra frente, quando esses cases estiverem prontos, certamente o BB vai divulgar. Nós vamos fazer, vamos lá juntinhos. Mas é isso, assim, o BB, ele é uma potência de inovação.
É um banco que a gente sabe que está muito à frente no mercado, né? Entre os bancos públicos e privados, inclusive, né? O BB, ele tá procurando essa inovação o tempo todo, é muito legal. A gente brinca falando que a gente se posiciona como uma grande startup de mais de 200 anos. É isso aí. Então, você acha, Felipe, que, por exemplo, o banco ele tem toda essa personalidade inovadora, assim, porque ele permite que os funcionários testem, errem, experimentem. Exato, esse ambiente de experimentação. O banco Isso. cria esse ambiente de experimentação, permite que as pessoas experimentem? Desde que eu tô nessa empresa, todos os grandes movimentos foram iniciativa de algumas pessoas que tiveram essa coragem de experimentar, de ousar, de conversar. E teve o apoio do do banco. board. Isso, exatamente. E de Importantíssimo. empresas parceiras, né? Como o César. Fundamental. Sem o board, sem empresas que têm um outro olhar, que vêm de fora do mercado financeiro e que olham e propõem para a gente situações que a gente está com um olhar mais viciado, vamos dizer assim, sabe? Acho que é normal dentro de Normal. esse olhar também, né? E tem um olhar inovador também. E, Verônica, você estava falando de case, né? Você tem algum para contar para gente dentro? Olha lá. O banco ou sem o banco? No banco a gente fez algumas coisas no app de investimentos, né? Conta para jovens, temos algumas coisas interessantes. Algumas coisas que estão sendo desenvolvidas que a gente ainda não pode falar. O César é muito cuidadoso com essa questão do sigilo, né? Com o core bancário e tal. Agora, a gente tem aí no mundo, se a gente for olhar, coisas que foram cases de inovação, inclusive que começaram dando errado. Se a gente fizer uma busca básica no ChatGPT, a gente tem a penicilina e o cara deixou, o cientista, né, gente? Deixou lá um material do dia para a noite e, de repente, sem querer, virou uma eureka, uma potência de medicação. O post-it também, ele foi fruto de um erro, né? O nível da cola dele era para outra coisa. A Super Bonder, gente. Super Bonder era para fazer um material para óculos, um negócio super rígido e, de repente, deu errado. Então, assim, o dar errado nem sempre é dar errado, né? A gente tem que mudar essa mentalidade nossa. Falar, poxa, esse projeto aqui deu errado. Gente, quanto você economizou desse projeto ter dado errado no primeiro ano? Imagina se tivesse dado errado no 20º. Como acontece muito. E quanto que você tem de aprendizado nesse erro, né? É transformação de cultura. É transformação de cultura. As pessoas precisam entender que trabalhar, botar a mão na massa, né, com essa forma, considerando o produto, a forma de pensar do startupeiro mesmo, né? Claro que é uma grande empresa, a gente não vai fazer do Banco do Brasil efetivamente uma startup, mas dá para você olhar pequenas iniciativas como pequenos negócios mesmo e validando e experimentando. É uma metodologia que tem dado certo e as empresas que estão voando no mercado estão fazendo squad de inovação. Você acha que qual a importância da colaboração, da diversidade dentro desse contexto aí? Sem diversidade não tem inovação, né, gente? Colaboração, os perfis diferenciados, pensar diferente. Eu estou pensando, o oposto disso seria competir o tempo todo. E quando a gente se preocupa de competir entre a gente também, a criação fica para o lado, fica para trás. Total. Eu tenho que colaborar, a gente colabora muito. Quando a gente troca uma ideia franca, um papo franco, com empresas, com institutos, institutos de pesquisa, até com concorrente. A gente troca muita ideia com eles. A gente aprende muito. Vocês viram, o Banco do Brasil desembarcou aqui no Porto Digital com o Ponto BB, né? Que é uma agência modelo aí para o mundo. Mais de um ano já. E a gente está conversando desde o início, né, Felipe? Já tem muitos anos que a gente conversa e a gente falando isso. Gente, vocês vão vir para cá e vocês pegaram muito essa forma de pensar do Porto Digital. Vem para cá para colaborar, para contribuir. E é todo mundo. A gente tem um evento, vamos lá, todo mundo. Hoje a gente tem happy hour, por exemplo, tem hack and play, já chamamos a galera. E é assim, o tempo todo é colaboração. A gente fala aqui, né, que se a maré sobe, tem caranguejo para todo mundo. Se a maré desce, não tem mais para ninguém. Muito legal essa filosofia. A gente pensa. Eu acho assim, vocês falam muito do ecossistema, né? É uma palavra muito viva aqui, né? A gente fala que é um ecossistema vivo e muito rico, porque tá todo mundo sempre se conectando, né? E a gente sabe que vocês trabalham com várias empresas, não só no setor bancário, né? Mas como que qual é o diferencial, assim? Você já falou um pouquinho, mas fala mais pra gente. O diferencial de trabalhar com o Banco do Brasil, por exemplo. Vamos lá, vamos puxar a brasa pra nossa sardinha. Eu sou filho de funcionário aposentado do banco. Eu tenho uma paixão pelo banco, mas muito mais do que isso, o César, quando ele vai olhar uma instituição para atender, a gente olha a missão dessa instituição. Por quê? Nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos que nascemos para a transformação. Nós somos a segunda empresa a nascer. Antes do Porto Digital fazer a gestão, a gente já estava aqui.
Então, a nossa missão, ela é basicamente de transformação. E não adianta eu atuar numa empresa que não tem essa missão de transformação. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Banco do Brasil... Faz sentido, né? Não faz sentido, gente. Alinhamento de propósito. Total, É o propósito. total. Eu acho que para inovação dar certo, senão você fica quebrando cabeça. Do lado de lá, negócio, gente, tem que ser nutritivo para todo mundo. Tem que ser ganha-ganha. E não pode só parecer inovador. É. Não é? Não posso ter um CNPJ que parece modernão, mas que no fundo é complexo, é duro demais. Então, A gente teve essa onda de estruturar espaços, né? A gente brinca muito post-it, muito puff, muita cerveja. Isso é muito massa, gente. Outro dia eu tava brincando na piscina de bolinha de um parceiro. Mas é só piscina de bolinha? Não é só piscina de bolinha. Isso que vai transformar a cultura, né? Não, é o que a gente falou da colaboração, do respeito, do entendimento do que é diverso. Da aceitação ao erro, né? Exatamente. E aprender com erro mesmo. Então, trabalhar, eu falo atender, mas a gente fala muito mais de parceria do que efetivamente de outras coisas. O banco é esse babado da missão, gente. É muito massa. Você vê uma instituição que está aí há quanto tempo no Brasil, permitindo que as pessoas tenham suas casas, tenham suas conquistas, realizem seus sonhos, né? Muito mais do que banco. Não é um lugar só onde eu boto meu dinheiro e ele está seguro. Isso tem muito mais por trás disso. Então, pra gente é muito legal. Felipe, só pegando o gancho aqui do que ela está falando, porque assim, a gente é uma empresa centenária, né? Uma empresa grande. Ela falou, porque tem empresas que são duras e tal, é diferente de trabalhar com uma startup, mas o banco, ele está passando... Eu acho que o banco, ele tem a idade que tem porque ele está sempre se transformando, né? Fala um pouquinho da transformação, assim, digital dentro do banco. É uma constante, começou agora. Como que a gente vê inovação tecnológica dentro do banco, por exemplo? Uma frase que você falou me pegou. Ele tem essa idade, ele tem esse tempo inteiro de vida pelo poder e pela capacidade dele de se transformar. Isso é uma constante. A única constante que a gente tem no banco, aliás... É como se fosse tá no DNA, né? A gente está sempre querendo... Nós vamos nos reestruturar para sobreviver em determinadas épocas. Quando tem uma época de regulação, quando tem uma época de atentados no mundo, que obrigam acordos de Basileia, data centers, todas essas mudanças que a gente já viveu os últimos 20 anos para cá, né? São mudanças que são provocadas, ora, por entes externos, como crises financeiras, crises políticas, guerras, etc. É cíclico isso, né? Uhum. Cíclico. E internamente também, da gente se olhar para si, né? E se modificar para atender melhor. Então, isso acontece o tempo inteiro. Nós estamos passando por um grande movimento lá, nos últimos 3 anos para cá, de aceleração digital e de aproximação muito forte de negócios e de tecnologia, aonde a gente muda a mentalidade de um desenvolvedor que antes ele não se preocupava onde aquele serviço, aquele produto dele rodava, e agora ele se preocupa em desligar, em reduzir, em escolher a melhor recurso para executar aquele software, aquele produto para atender o nosso cliente. Então, eu tenho uma cesta muito maior de produtos que vão de mainframe, onde está rodando lá dentro lá do Banco do Brasil, até serviços em SaaS, que são softwares da service, que estão rodando em nuvens de outros países, de outros fornecedores. Então, o meu leque de oportunidade e o meu cardápio aumenta muito. Isso requer muita responsabilidade. E, há, 6 anos atrás, a gente não falava disso. Eu tinha 2... Era como se fosse um restaurante com 2 pratos, muito especializado. Hoje eu tenho um restaurante com 30 pratos que eu tenho para oferecer para os nossos times de desenvolvimento. Que quando tem ideias e inovações criadas, né, com o César e tudo, eles têm a chance de escolher aonde rodar isso melhor e tudo. Isso tudo é fruto de transformação. A gente podia insistir em ficar em um modelo só ou se preparar para esse mundo novo, que eu tenho nuvens em qualquer lugar do mundo, eu tenho um SaaS, produtos diversos, e continuo tendo em toda a minha infraestrutura. A gente tem tudo lá do mesmo jeito que tinha 30 anos atrás e que funciona muito bem, obrigado. Só que eu tenho um leque muito maior de oferta, tá bom? Então a gente se adequa, se ajusta o tempo inteiro. Tudo que você falou é muito importante, mas hoje a gente consegue entender que o cliente está no centro de tudo, né? Então, assim, eu tenho tudo isso aí, sempre buscando a melhoria do atendimento, dar um melhor atendimento, mais personalizado. Então, assim, você acha que, por exemplo, o Dev, hoje, o que ele faz, ele consegue enxergar o impacto que ele vai ter na vida de um cliente? A gente encurtou, eu acredito que a gente encurtou essa distância do desenvolvedor, que hoje ele está do lado de alguém que está cuidando do marketing
e está cuidando de métricas de uso daquele produto. Então, ele não se preocupa mais de fazer só um bom código. Ele se preocupa se aquele bom código está sendo utilizado, se as pessoas estão usando as funções, se as pessoas estão consumindo aquele produto, seja uma capitalização, um empréstimo, fazer um Pix. Ou como ele está fazendo, a experiência que ele está tendo para a jornada. Então, a gente fala hoje de jornada do cliente. Poxa, será que não dá para eu tirar um clique no botão? Será que não dá para eu tirar? Será que não dá para trocar isso por um slide? Então, a gente fala de uns anos para cá muito de usabilidade, né? O UX, usabilidade, assim, alguém que... Experiência, virou uma palavra da moda. Né? Não é porque a gente usa do mesmo jeito, então a gente olha aquilo, olha aquele software. Eu estou tentando evitar falar do mobile nosso, que é chover no molhado. Falar do mobile eu já defeitinho. falei, você não precisa falar. Não, eu não vou falar. Mas... a gente ter essa preocupação de usar as melhores ferramentas e pensar em quem é o cliente final e tudo. Então, essa aproximação de quem desenvolve com quem consome, ela encurtou muito de uns anos para cá. Antes eu tinha um cara que desenvolve, alguém que bota na produção, alguém que sustenta isso, alguém que vende isso nas agências, né? Que o produto e o usuário final seja um funcionário, um colega, um cliente. Então, hoje isso está muito mais perto. A gente consegue sentir quem está usando o quê, que momento, que época do dia, para a gente saber se pode desligar alguns recursos à noite. É economia, que é FinOps na veia. É trazer a eficiência, né? Então, alguns produtos, eles não precisam ter toda aquela infraestrutura pronta durante todos os dias do ano. Tem épocas, sazonalidades, tem épocas de pagamentos, etc. Então, tem uma infraestrutura mais elástica, vamos chamar assim. A mesma coisa posso falar do César, que também vende produtos e soluções, né? Então, ele também tem esse pensamento, esse cuidado com o cliente, né, Verônica? Eu estava lembrando, esse eu já posso falar porque a gente já terminou, numa das squads com bebê que a gente fez para jovens, a gente tinha dúvida se colocar resgate de Pix numa gamificação para os jovens ia dar certo. Para todos nós ia. Mas estava certo na cabeça vai de dar certo. Começaram a fazer as pesquisas, Nós os meninos... 30 mais, você tá falando, né? 30 mais. 30, né? Eles não estavam resgatando. Gente, Por quê? isso é dinheiro. Tão bom isso, né? Dinheiro é muito bom pra gente. E na pesquisa a gente foi descobrir que eles queriam crédito pra Roblox. Roblox, que chama? Entendi. Roblox. Jogar o dinheiro numa moeda virtual dentro de uma plataforma. Fazia mais sentido para ele. Ou seja, a gente fez a alteração. Por quê? Tem que ouvir o cliente. O tempo gente. todo. Legal, pronto, é isso. Entendeu? Aproximar. A pessoa que desenvolveu provavelmente não ia saber disso. Totalmente. Gente, para fechar, vocês poderiam dar Já? Não, né? me recuso a fechar. Eu vou te falar, viu? Muito pouco tempo. Conta, Lara. Não, gente. Mas a gente pode falar mais depois. Assim, Vamos. qual a mensagem que vocês dariam para trabalhar nesse modo beta, assim, né? Que aprendizado que vocês têm para compartilhar com a gente? Eu vou começar, Felipe. Comece. Gente, primeiro que trabalhar com todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Né? O César tem essa questão da diversidade, de trabalhar com os neurodivergentes. Gente, todo mundo tem muito a contribuir. Muito a contribuir. A gente tem que sair da nossa mentalidade, que aí a gente pode falar, né? Do nosso tempo, de que nem todo mundo tá apto, tá todo mundo apto para fazer inovação, para trabalhar com a gente. Então, assim, abrir. Na hora que você abre esse olhar, você tem gente muito diferente e trazendo insumos muito Porque potentes. Os seus clientes são diferentes. Total. Né? Se tem alguém que está criando alguma coisa, ele Total. pensa diferente, ele vai atingir um cliente que também... Times, então, diversos. É a primeira coisa que você tem que fazer. Boa dica. Né? E aí, gente, obviamente, olhar a missão do que você está fazendo, quem você quer atender, olhar para esse cliente com olhar, eu falo um olhar de águia, sabe? Você olhar mesmo e entender efetivamente o que ele quer. Tirar os seus filtros, porque os nossos filtros, as nossas lentes, a gente atrapalha muitos projetos. Então é isso. E estudar, e tá aí não é para tirar o emprego de ninguém, é para potencializar gente boa. Então vamos entender um pouquinho mais de algo que a gente pode fazer. Não é só o chat GPT lá fazer pergunta para ele. É mais do que isso, né? Muito mais. E para todo mundo, tá? A gente hoje no César tem trabalhado com 50 mais, o pessoal estudando. Tem advogado largando a carreira para trabalhar com TI, médico. Então, assim, é um novo tempo. Ou a gente se adapta e se alegra com ele, ou vai dar ruim. Então, vamos aprender. Para diferenciar um pouquinho, não sei, chover no molhado, eu vou tentar criar aqui outras dicas que eu pratico muito lá. Uma delas é ter coragem. É ter coragem de fazer algo novo. De olhar e falar... Eu faço muito essa pergunta no time, assim, por que não? Porque a gente... Aí, por que vamos fazer assim, não sei o quê? E eu sou o primeiro a perguntar assim, por que não vamos? Tem alguma coisa
que me impeça, alguma regulamentação, algum detalhe, alguma coisa ética, inclusive, né? Vai fazer mal a alguém, Então, vai fazer né? mal. Então, algumas perguntas bem básicas que vão te falar assim, realmente não tenho, por que não? Era porque sempre foi assim. Então, beleza, a gente já tem uma base que a gente... Aí, o próximo passo é ter a coragem, né? E ter um repertório. O que é ter um repertório? É conhecer a instituição, a empresa que a gente trabalha, para saber que a gente não vai fazer nada sozinho. Isso é muito importante. Uma empresa muito grande, essa é uma das características. Eu preciso de ter uma boa rede de conexões. Então, a palavra que eu queria deixar aqui, as palavras, né? Coragem, usar muito a pergunta por que não, e uma rede de relacionamento. Ou seja, quem na empresa pode me ajudar, quem que eu posso vender essa ideia para ela me acompanhar e estar aqui comigo construindo algo. Mas acho que você precisa de alguém para acreditar nessa ideia, né? Porque quando você fala Isso. vender, e às então, vezes teu superior ou alguém, o ou o board. próprio não acredita naquilo, né? Isso. Então, pequenas entregas, algumas coisas mais simples, mas que transmitam aquela ideia do que eu quero fazer, Sim. né? Ter essa coragem de fazer algo e investir seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem é dormir e acordar pensando em algo que você quer entregar com algum propósito, e aí a gente ter alguns poucos minutos de atenção plena das pessoas, conseguir atenção plena, principalmente de um board, de uma empresa grande como o banco, como o César, como qualquer outro banco, é o board te olhar e falar assim, gostei, tá aí, vamos... Vi valor, né? Volta semana que vem com mais coisas. E aí você sai sorrindo e vai trazendo outros, vai trazendo uma tela, daqui a pouco esse aplicativo já está fazendo a primeira transação, e aí as coisas acontecem, mas tem que ter um pouco de coragem de sair do mesmo, sabe? Aqui a gente sempre trabalhou aqui, Verônica, é sempre desse jeito, tem que ser branco, tem que ser um papel branco, quadradinho, desse jeito. E aí a Verônica vai chegar com a ideia. Quando começa com Não tem nada, né? Quando começa com tem que, talvez não é uma nada. boa, talvez não seja uma boa ideia. Isso aí. Boa, gostei do tem que. Sair da Evite um rotina, tem né? que. Às vezes a gente acaba caindo na rotina, fazendo mais Isso. o mesmo e vai deixando a vida me levar, e as outras empresas que estão mais antenadas e conectadas com a Sim. transformação digital acabam estando sempre à frente, né? Segurança não pode ser um problema. O pessoal da segurança, o pessoal... A gente falava antigamente, o pessoal da segurança, o pessoal do jurídico, Do o pessoal de jurídico, sei lá né? o quê. Não, eles estão... Tem que nos atender, gente, né? Eu quero isso. Como é que a gente faz para chegar lá? Como eu faço isso do melhor jeito, seja juridicamente, seja em questão de segurança, né? Mas desde o começo, não com o produto já pronto. Então, aprendendo, misturando e tendo coragem, eu acho que é um bom caminho para a gente sair do outro lado. A conversa foi ótima. Agradeço demais. Pouco tempo. Temos Vamos que fazer uma marcar parte 2. parte 2. Trazer os cases aí. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigada. Obrigado, Larissa. E para quem nos ouviu aqui, eu deixo agradecimento. Fiquem aí esperto que logo tem mais novos episódios, viu? Porto de Ideias. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Até o Obrigado. próximo episódio.